Bom, enquanto o doutor Josélio tá aguardando ou ele está recebendo o convite, deixa eu conversar com vocês. Nossa pauta hoje é sobre coronavírus. Tudo bom, Josélio? Como é que você está? Tudo bem, Dani? Como vai? Como vai o pessoal daqui da live? Tudo Todo bem, e em você? paz, tudo em paz. O pessoal está entrando, está sendo notificado. Enquanto o pessoal está sendo. É a primeira vez que eu faço live assim à tarde. Tá Normalmente eu bom. faço live à noite. Mas agora com a isolamento social é possível fazer, né? Teoricamente todo mundo está em casa, né? A maior É, parte das pessoas, então é mais é isso que a gente tranquilo. espera, né? Exato. É isso que a gente Exatamente. espera. Exato. Josélio, fala um pouquinho sobre você enquanto as pessoas estão chegando, para as pessoas Falo. conhecer um pouco melhor. Josélio, eu sou suspeita porque eu conheço desde que, o quê? Desde criança. Desde criança. Desde que É nós verdade. éramos crianças, apesar dele ser mais novo que eu. Mas Josélio é um médico, ele é reumatologista, ele é clínico, ele trata pacientes, inclusive, com uma condição muito especial. É professor também, professor lá na USP, né? E aqui na Federal. Isso. Perfeito. E eu queria que ele Mas falasse um pouco mais sobre ele, porque é interessante que vocês conheçam um pouco pronto. da... Vou falar um pouquinho de mim, sim. Então, eu sou Josélio, sou amigo de Dani já desde criança mesmo. Tem muito tempo, a gente morou na cidade do interior da Bahia juntos, né? Na época, na mesma cidade, não juntos, na mesma cidade, né? Até 87. Quando foi em 1988, eu acabei mudando para Salvador para vir estudar, e aqui eu estudei, fiz a faculdade de medicina aqui em Salvador. E logo em seguida, quando eu terminei a faculdade de medicina, eu viajei, eu formei num dia, no dia seguinte eu fui para São Paulo já, fui fazer prova de residência, que é a especialidade médica. Aí eu fui para São Paulo e acabei morando em São Paulo 13 anos, então é bastante tempo que eu morei lá em São Paulo. Lá eu fiz as residências médicas, que são as especializações na área de medicina, né? Eu fiz a especialidade em clínica geral, que é medicina interna. Depois eu acabei fazendo UTI, olha só, UTI, que está precisando tanto hoje em dia, né, nesse Sim. momento. Depois eu fiz reumatologia, lá na USP, em São Paulo, no Hospital das Clínicas, tudo isso. Aí E depois depois eu ganhou o mundo, né? Porque ganhei o eu só mundo. via você fazendo conferência no mundo todo. Isso, a gente viajou um pouquinho, né? Eu acabei sendo professor da Universidade de São Paulo, eu também fiz um pós-doutorado na Universidade de Tel Aviv, em Israel, e a gente acabou viajando um pouco para congressos, né? Para cursos, para congressos, para pós-docs, para algumas situações de viagem mesmo. E aí eu acabei retornando. Em 2011 eu voltei para Salvador, que é a minha casa. Assim, eu nasci em Salvador, eu morei em Pombal, minha família é de Ribeirão do Pombal, mas como você também, né, nós nascemos aqui em Salvador e fomos para a cidade onde nossos pais moravam. Depois viemos para cá, para Salvador, estudar. Em 2011 eu retornei para cá, e onde eu exerço reumatologia desde então. Reumatologia, faço clínica geral e medicina preventiva também. E que mais que é interessante falar? E atualmente o Hospital Aliança, eu trabalhava no Hospital Aliança aqui em Salvador, e todos devem saber que ele foi vendido, né, recentemente, este Não ano, sabia. né? Ele foi vendido este ano para o Grupo DOR do Rio de Janeiro, para a Rede DOR, que já tem 3 hospitais aqui na Bahia: o Aliança, o São Rafael e o Hospital Cardiopulmonar. Então, houve algumas mudanças no Hospital Aliança e a gente acabou saindo de lá. Foi esse mês, assim, em março, eu acabei saindo, e o meu consultório agora é localizado no Centro Médico Cardiopulmonar, ali na Garibaldi, né? Tem um hospital cardiopulmonar, e do ladinho tem um prédio na rua anterior, que é o Centro Médico Cardiopulmonar, onde a gente exerce consultório. Então eu faço consultório de reumatologia lá, nesse local, no Centro Médico Cardiopulmonar, e faço a parte de medicina preventiva, e faço muita parte de fitoterapia e ortomolecular, mas a ortomolecular mais saudável, voltada para a saúde mesmo, ter saúde. Eu cuido de doentes, de pessoas que têm doença que querem ter saúde, e medicina preventiva. E a gente faz essa parte no laboratório DNA. O laboratório DNA é de uma amiga, professora da UFBA, Betânia, Maria Betânia. Ela é professora de genética, e ela me convidou para fazer consultório lá, e eu faço, fica no laboratório da Pituba, né, na território do Acre. A gente faz essa parte de medicina preventiva lá. Então eu divido minha vida entre esses dois lugares. Além de dar aula, eu sou professor tanto da UFBA aqui em Salvador, sou professor do Instituto de Ciências da Saúde, que fica ali no Canela, do lado da Faculdade de Medicina, em frente à Faculdade de Administração. Então eu trabalho na pós-graduação do ICS,
e eu sou professor livre docente da USP, ou seja, tenho um título, digamos assim, ad eterno na USP, que a gente sempre vai lá dar alguma aula, ou conferência, ou participar de bancas de tese. Eu não estou lá mais como professor, né, da rede de professores de lá, mas a gente está sempre participando de projetos e bancas lá. E eu tenho esse título definitivo de livre docente de lá também. Então a gente vai conversar um Currículo pouco. enorme, né? Currículo assim, Um enorme, pouquinho. para dar a É um pouquinho. vender e, enfim, muito trabalho, muito A trabalho. gente gosta um pouco de estudar e a gente tinha uma rapidez muito grande na vida e conseguiu fazer muita coisa. Foi só isso a explicação. Só isso, gente. É uma inspiração. Josélio, vamos falar um pouco sobre corona, né? A gente Claro. hoje está em quarentena. Tem uma Sim. série de coisas para a gente entender um pouco mais sobre o coronavírus. Eu acho que o principal hoje é entender por que a gente está em quarentena. Tá. Né? Entender isso porque a gente está vendo. Você até me relatou hoje de manhã que tem muitas pessoas que não estão em quarentena. Não, tem bastante gente ainda, infelizmente. Eu vou conversar assim, fazer uma breve revisão desse vírus para a gente chegar a esse momento, Tá. por que é que a gente precisa estar em quarentena, né? Então, eu nunca, olha gente, eu nunca participei de live, né? A primeira vez, minha amiga Dani me Deixa eu convenceu. introduzir. Josélio, a gente está introduzindo ele na live. Então, aqui vai ser um bate-papo de amigos, compreensão, e vocês podem ir enviando dúvidas que a gente vai perguntando, vai passando aqui para ele. Eu já vi até uns amigos dando tchau aí, algumas amigas, já vi tchau para vocês. Não sei nem como é que fala exatamente, mas tchau para vocês aí, tá bom? Tem uns coraçõezinhos subindo, algumas coisas, né? Uhum. Então é o seguinte, então o coronavírus 19 é o seguinte, o coronavírus em si, o reino do coronavírus, digamos assim, existe uma espécie de coronavírus no mundo que ela não é nova, ela é antiga, ela foi descrita desde a década de 40 aproximadamente, e a gente tem aproximadamente 7 espécies de coronavírus, 7. Até ano passado eram 7. Com agora o surgimento desse novo, agora é a 8ª espécie. Então, nós temos 4 vírus, coronavírus, que circulam no Brasil já. Já há muito tempo a gente tem isso circulando. Em pessoas, 4 vírus. Em animais também tem vírus para os animais. Tanto é que as pessoas falam, a vacina do meu cachorro tem coronavírus. Tem sim, porque tem o coronavírus do animal, do cachorro. Então, essa espécie já é conhecida, já tem vacina, inclusive, tá? Então, existem hoje 8 espécies de coronavírus no mundo, essa é a mais nova, e o que se sabe é que assim, existiam 7, e esse vírus é um novo vírus, ele é uma mutação. Aparentemente é um vírus que tem uma origem de uma mutação, assim, ele parece que ele foi criado em morcego, em cobra, em um outro animal com nome complexo, que nem eu lembro agora o nome dele, mas parece que desses 3 animais, morcego, cobra e esse outro animal, é que surgiu esse novo vírus. Mas ele é um vírus conhecido, é o coronavírus, um beta-coronavírus. Ele tem esse nome corona porque ele tem uma coroa ao redor dele, então é um vírus de coroa, né, como se fosse um reizinho, né, ele tem uma coroa nele na microscopia. E ele é novo. E esse é o grande problema, é porque ele é novo, ele não é antigo. Se ele fosse antigo, a gente já conheceria, a gente já teria entrado em contato com ele, a gente já teria fabricado anticorpo, já teria se defendido contra ele. Mas ele é novo, esse é o grande problema. Como ele é novo, ninguém nessa terra tem defesas contra ele, não tem. Então ele é novo para todo mundo, tá certo? Todas as pessoas não têm contato com esse vírus, então quem entrar em contato com ele vai criar defesas contra ele, mas é o primeiro contato. Então, por isso, essa importância do distanciamento. Então, se a gente nunca teve contato com esse vírus, a primeira vez que a gente vai entrar em contato com ele, ou a gente de cara a gente vai se defender, se a gente tiver o sistema do nosso corpo bom e a gente se defende e sai bem, ou se a gente tem um sistema do nosso corpo mais ou menos, ou com algumas doenças que inibem as defesas do nosso corpo, a gente não vai sair muito bem desse vírus e aí a gente pode precisar de hospitalização, em alguns casos para UTI, que é o que está acontecendo, entende? Então a lógica do distanciamento e do isolamento social é essa. É um vírus novo, ninguém tem defesa contra ele, então a gente vai restringir a circulação desse vírus como? Como ele circula entre as pessoas, ele não circula entre os animais atualmente, né, os animais domésticos, ninguém provavelmente cria morcego, né? Então é o morcego da espécie que está lá na China, espero que ninguém crie morcego, mas é uma espécie da China, tem o nome do morcego. E cobra algumas pessoas até criam, mas ele pode passar por esses 2 animais, morcego e cobra, ele veio de um deles, então se alguém cria um deles, cuidado. Mas em geral, cachorro, gato, passarinho, que são as coisas que a gente tem em casa, né?
tartaruga, cágado, essas coisas não tem problema. Então ele vai circular entre nós humanos. Então, como ele é novo, o que é que a gente tem que fazer? Deixar as pessoas o mais distante possível uma da outra, para que quem tem não passe para o próximo, entende? Aquele espirro, a tosse, o escarro, a secreção do dedo, que entrar em contato com que aquela pessoa que tenha o vírus, quando ela não entra em contato com outra pessoa, ou se entra em contato com o ambiente, com o tempo aquilo vai morrer. Ou se você passar álcool e fizer uma limpeza naquele lugar, vai matar o vírus, entende? Essa é a lógica do distanciamento. Porque se a gente não fizer o distanciamento, a gente está numa situação importante no Brasil hoje, dessa pandemia e no mundo, se a gente não fizer esse distanciamento social agora, de forma importante, a gente pode ter uma situação muito semelhante à Itália. Eu acho que as pessoas têm acompanhado a televisão. Se alguém ligar o canal de televisão, principalmente o canal de TV a cabo, eu acho que não existe outra notícia. Acho que do Brasil não existe mais nada que aconteça nesse Brasil a não ser coronavírus. Então as pessoas estão informadas. O coronavírus ele realmente pode ser devastador, principalmente numa população idosa, né? Pessoas acima de 60 anos têm um risco muito grande, porque as pessoas com 60 anos de idade ou acima de 65 anos têm um sistema de defesa reduzido, é diminuído, a defesa dela não é tão boa quanto uma pessoa jovem. Então, por isso que é uma pessoa de alto risco. Acho que eu falei bastante, se vocês quiserem fazer uma interação, a gente vai parando, tá? Eu quero falar sobre, você falou com relação à questão, porque assim, tem pessoas que podem estar dentro de casa, mas não está. Mas tem pessoas que não podem estar dentro de casa. Então, alguns trabalhos que as pessoas não podem dentro de casa. Vide hospitais, clínicas, empresas de alimentos e outras empresas que não têm condição, de fato, de ficarem em casa. Como é que essas pessoas podem se prevenir, já que elas já estão mais expostas do que as pessoas estão em casa? Isso é que eu... Perfeita, sua pergunta foi excelente, Dani. Posso chamar de Dani, né? Que é o que eu chamo naturalmente. Pronto, então Dani, continua Dani. Então, é importante saber, a regra geral todos devem ficar em casa. Essa é a regra geral do isolamento e distanciamento social. Existem as exceções, né? Então, as exceções são aquelas pessoas que realmente, se elas ficarem em casa, o mundo para, a cidade para, que é isso que você falou. Então, não dá para as pessoas que fornecem comida ficarem em casa. Não dá para as pessoas, por exemplo, que trabalham com energia elétrica ficarem em casa. As pessoas que trabalham na Embasa com água, com esgoto, não dá para ficar em casa, né? Isso, as pessoas que trabalham na área de saúde também não podem ficar em casa, né? Então, as pessoas de trabalhos especiais, elas não podem. Essas pessoas são de risco. O resto que não trabalha em atividades essenciais, dessas atividades essenciais para a manutenção da vida de uma cidade, elas têm que trabalhar. As outras, não. Então, as outras têm que aguardar, trabalhar em casa, fazer home office, etc. Né? Fazer todas as suas mudanças, reagendar reuniões, etc. Até provavelmente a Olimpíada vai ser transferida, né? Que é um momento de grande união do mundo. Provavelmente ela vai ser transferida o tempo do Japão para o ano que vem, muito provavelmente, eu acredito. Então, para quem não pode, para quem precisa ir trabalhar, por exemplo, uma pessoa que trabalha em hospital, médico, enfermeira, fisioterapeuta, pessoas que trabalham na Embasa, na Coelba, pessoas que trabalham na farmácia, elas devem ir ao trabalho, com certeza, né? E a sociedade, digamos assim, que ela acaba, a gente deve ter uma dívida em relação a essas pessoas, porque todo mundo está na quarentena protegido e essas pessoas, de uma certa forma, estão sob risco. Agora, elas devem trabalhar com todos os mecanismos de defesa possíveis, né? Então, por exemplo, no hospital se deve fazer uma triagem, todas as pessoas que trabalham lá devem usar máscaras de proteção, se necessário, luva, avental, toda a proteção. E o mais importante de tudo, lavar frequentemente as mãos. Essa regra é sempre dita em hospital, principalmente em UTI, em pacientes internados, mas o lavar a mão é fundamental. Eu fiz UTI, eu fiz residência de UTI, eu não falei para vocês, mas eu já trabalhei em UTI. E a regra mesmo para você reduzir infecção em UTI é você lavar a mão. Não vão ser apenas os antibióticos, aquilo lá que se faz para os pacientes. A lavar a mão desde sempre, desde que o médico descobriu no século XIX que a lavagem de mãos é importante, nós praticamos a lavagem de mãos porque ela reduz o número de bactérias e de vírus e mata bactérias e vírus. Então ela é muito importante. Então essas pessoas todas têm que ter a proteção. Então, nos locais onde trabalha, por exemplo, hoje eu fui tomar minha vacina da gripe, eu fui num posto de saúde que fica ali em Amaralina.
estava funcionando muito bem, tá? De parabéns realmente esse serviço público. Por que estava funcionando muito bem? Eu cheguei lá, já existiam guardas com máscara de luva, triando na porta, o que eu falei, sou profissional de saúde, já me encaminhou para um setor específico. Os idosos estavam numa outra fila, e eu vi que cada idoso de um para o outro tinha mais ou menos 2 metros de distância. Então tinha um idoso aqui, 2 metros, tinha outro, 2 metros, tinha outro, então estava ocupando a rua inteira. Então a fila tem que ser distanciada. E por que 2 metros, 1,5 m, 2 metros? Porque quando a pessoa tosse ou espirra, aquele perdigoto, que é a gotícula que sai da saliva, ela consegue voar até 1,5 m. Então, até 1,5 m pode chegar. Se uma pessoa atrás de você espirrar, pode chegar até 1,5 m de você. Então, com 2 metros é segurança completa. E nesse posto de saúde de Maranhão estavam fazendo bonitinho. Estavam ficando do lado de fora do posto, ocupando a rua, iam chamando aos poucos as pessoas lá dentro, formavam uma fila distanciada. E os enfermeiros e auxiliares de enfermagem estavam fazendo um trabalho exemplar, dizendo, continuem mantendo distância, mantenham distância. Para os idosos, tinha cadeiras afastadas umas das outras. Então, as pessoas todas que trabalham estavam protegidas também, com todo o EPI, equipamento de proteção individual. Então, estava funcionando muito bem. Tomei a vacina. Eu acho que eu não demorei 10 minutos no posto de saúde. Não demorei. E hoje já abriu, né, a campanha. Fiquei pensando, meu Deus, vai demorar muito, será que eu vou demorar muitas horas? Não. Eu demorei no máximo 10 a 15 minutos e fui embora, eu tomei minha vacina e saí. Então, os locais onde tem risco e que precisam trabalhar, precisam estar realmente preparados para isso. Por outro lado, eu fui para um outro lugar depois que eu saí da vacina, fui comprar, fui passar no mercado e fui comprar um material para mim. Eu não vou dizer o nome do mercado, mas lá os caixas não tinham preparo nenhum, não tinha álcool gel. Ele vem e conversa com você do seu lado, pegou em mim, eu falei, não toque, a gente tá em epidemia. Eu falei, não me toque, a gente tá em epidemia. Tocou em mim, tipo, falando como se fosse amigo meu. Pegou as coisas, assim, eu peguei uma coisa a granel, ele pegou uma luva para colocar a granel, mas não tem cuidado nenhum. As pessoas na fila do caixa, as pessoas, assim, quem tinha consciência, tipo, eu ficou em distância em relação aos outros, mas não tem marcação no chão, precisava ter uma marcação para as pessoas saberem que distância fazer. A pessoa que está na porta do mercado tinha que controlar o número de pessoas que entram no mercado, para não ficar cheio de gente lá dentro. Eu me bati com algumas pessoas dentro do mercado, assim, fui saindo logo o mais rápido possível. Então não deve acontecer esse tipo de coisa, entende? Então é prevenção, assim, a prevenção ela é feita realmente com isolamento social. Nós somos um povo que gosta de abraçar, gosta de beijar, gosta de pegar na mão, gosta de tocar, mas nessa hora não dá. A gente tem que aguardar passar. Porque é uma epidemia, é uma pandemia, ou seja, ocupa o mundo inteiro. E quando a epidemia é uma onda, ela vem, aumenta muito, depois ela vai embora e termina. Então a gente só precisa realmente tentar fazer com que essa epidemia, ela baixe esse pico dela, fique um pouquinho menor. E ela vai embora, a gente pode ter certeza de que ela vai embora. Ela pode fazer um estrago grande ou pequeno, ela está aí. Ela vai fazer um estrago grande ou um estrago pequeno, dependendo de nós. Principalmente de nós. O poder público, eu sinto e vejo que está tentando fazer o máximo que eles podem fazer, eu vejo. Com essas leis todas que são promulgadas, né, esses decretos, esses mandatos todos, assim, principalmente pelos governos municipal e estadual do Brasil inteiro, um pouquinho menos até pelo governo federal, muito pelo Ministério da Saúde, mas a gente percebe que eles estão fazendo medidas realmente que visam a controlar. E um colega meu que é Badaró, que é um professor de infectologia, e eu vi algumas notícias hoje falando que nós realmente, com isso, nós estamos conseguindo obter êxito. Isso é uma notícia boa, né? Que a gente só ouve em todo lugar notícias ruins. Olha, não, o coronavírus está piorando, na Itália morreu mais, não sei aonde está pior, blá, blá. Só se fala de coisa ruim. Mas nós estamos, com essas medidas, conseguindo controlar, sim. Parece que o pico está reduzindo, aparentemente. A gente precisa de alguns dias mais para ter certeza que isso está acontecendo, mas está funcionando. Então, quem está fazendo, mantenha. Quem não está fazendo, entre imediatamente. E uma coisinha a mais para terminar de falar sobre esse tópico é o seguinte: o governo vai impor restrições, e quanto mais a gente for obediente, digamos assim, menos restrições. Se você obedece, não precisa inibir. Não precisa, se a gente fosse uma população muito educada, dizer não vá à praia porque é perigoso se juntar. Se as pessoas obedecessem, não precisava proibir colocar cerca na praia, né? Então, como as pessoas vão, é preciso proibir legalmente, é preciso colocar cerca, porque as pessoas realmente não se controlam. Então, o importante é você ter consciência disso e parar e fazer o isolamento mesmo, ou distanciamento social. Fantástico, Josélia. Sabe por quê? Porque, assim, esse perfil é um perfil muito voltado para advogados, tá? Deve ter percebido isso.
E a sim, gente marketing jurídico. e assim, o que eu tenho mais visto são as medidas, são duas questões. As medidas com relação ao coronavírus que o INSS tomou agora, por conta da Tá. cobertura para os pacientes que estão enfermos, para as pessoas, trabalhadores Certo. que estão enfermos. E a Sim. outra questão é essa medida provisória com relação aos trabalhadores que vão trabalhar nessa situação de pandemia, na situação de risco. Só que muito Tá. se fala em prevenir, mas pouco se diz como prevenir, como proteger esse trabalhador. E você citou aqui o exemplo do mercado em que ninguém, nem o trabalhador, nem o cliente, ele está protegido. Nenhum dos dois. Eu quase saí correndo do mercado, né? Quase saí correndo. Não, Mas eu precisava muito. E eu imagino que essa seja a situação de todos os mercados, porque falta informação. Muito se fala em prevenção, a álcool gel vai, digamos, todo mundo acredita. As pessoas estão passando a informação de que álcool gel vai se livrar. Tem que ter álcool gel, mas eu tô vendo que é muito maior do que isso. Não é só álcool gel. É muito maior. Não, é distanciamento mesmo, né? O álcool gel, se você presume que sua mão está contaminada, você vai ter que limpá-la, né? Lavar resolve, tanto quanto o álcool gel. Só lavar é o suficiente. Mas o distanciamento das pessoas, você imagina, você está num local, num banco, por exemplo, se estiver funcionando. Eu não sei se o banco está funcionando, né? Aberto. Não, porque acho que está tendo a greve, acho que a greve dos vigilantes também ainda não acabou. Então foi bem-vinda, né? Esse momento foi bem-vindo, essa greve dos vigilantes. Que bom que fechou. Então use a internet, né? O caixa eletrônico só para pegar dinheiro, né? Então, assim, por exemplo, imagina você está num ambiente confinado, num banco fechado, cheio de gente, e que você não saiba as regras lá dentro. Olha, dentro está fechado, você tem contato com pessoas, né? Os bancos do banco, me perdoe essa coisa repetitiva, né? Mas assim, são muito perto um do outro, né? Você senta um do lado do outro, a fila você está do lado do outro. Então é importante nesse momento a gente ter consciência entre nós e a gente se separar, assim, ficar mais apartado das pessoas. É só, se você está em dúvida, é só você assistir um pouquinho de televisão e ver o noticiário internacional para você ver como é que lá fora as pessoas fazem. Por exemplo, tem mercados que só entra uma pessoa por vez, a fila fica toda lá fora, a pessoa faz a compra, sai e entra outro. Sai um, entra outro, né? Qual é a chance de você saber se aquela pessoa não está infectada? Um infectado dentro daquele mercado pode infectar os outros, entende? Então essas medidas de segurança são muito importantes e precisa de esclarecimento, assim, ter consciência mesmo. Você pode estar infectado ou você pode estar recebendo de outro aquela carga viral toda em você. Fantástico, fantástico. Agora vamos falar de hospital, porque tem duas questões aqui com relação ao hospital. É o seguinte, coronavírus, tipo assim, um vírus, imediatamente as pessoas vão logo correr para o hospital. Com relação se sentir um sintoma, vai. E do outro lado, também a gente tem pacientes que dependem do serviço do hospital, porque tem doenças e fazem tratamentos continuados e que precisam estar lá. Você tem pessoas, por exemplo, que fazem hemodiálise, tem uma série de questões, né? Oncologia, pacientes com câncer, que precisam estar no hospital. Como lidar com essas duas vertentes? Com a pessoa que vai para o hospital em função do corona e com o outro que precisa ir em função de um tratamento, de um risco maior. Perfeito. As suas perguntas são excelentes, né? Exatamente o que é necessário saber nesse momento. Então, são duas populações bem diferentes, né? Quem tem uma doença crônica, que precisa de um acompanhamento no hospital regular, por exemplo, hemodiálise, diálise peritoneal, oncologia, que é para fazer quimioterapia. Eu, que sou reumatologista, tenho pacientes que têm doença autoimune, que tomam todo mês remédio no hospital. Esses pacientes, eles não vão poder deixar de ir para o hospital. Mas o acompanhamento deles é no setor, digamos assim, de ambulatório, né? Ele vai para aquele setor onde faz a quimioterapia, já vai para o setor de diálise, vai para o setor onde toma a quimioterapia. Aquele setor está totalmente preparado para receber essas pessoas, entende? Então, é desinfectada a maca, a cadeira, a poltrona, antes e depois de cada paciente. Então, isso já é feito de rotina. Agora, em momentos de corona, com certeza isso está sendo feito de uma forma muito mais intensiva, se limpa muito mais frequentemente, com mais detalhe, com mais cuidado. Isso é feito isso aí. Então, em relação às pessoas que vão para o hospital cronicamente, não fiquem preocupados, porque a parte de limpeza, asepsia é feita corretamente.
todos devem estar usando provavelmente máscara, lavando bem suas mãos, fazendo todos os EPIs para cuidar de você, os profissionais de saúde estão fazendo, eu tenho certeza de que devem estar fazendo. Então é um pessoal que já acompanha cronicamente. Esses, assim, a preocupação maior é com o seu médico, que cuida daqueles profissionais do hospital, daquele setor que faz diálise, por exemplo. Então não precisa se preocupar com eles. Agora, a emergência do hospital, que vai atender os casos de coronavírus, que é uma grande preocupação. A emergência, o pronto atendimento, né? A emergência dos hospitais. Esse sim pode ser um problema. Porque você imagina que os infartos continuam acontecendo. O coronavírus não anulou os infartos, o coronavírus não anulou o acidente de trânsito, não anulou a morte por arma de fogo, então as violências todas continuam acontecendo, não eliminou as outras pneumonias, as outras infecções, o AVC, o derrame, tudo continua acontecendo, a emergência continua acontecendo tudo, só que agora piorou porque chegou mais uma epidemia, entende? Então, assim, está piorada a situação da emergência. Se está piorado, o que acontece? Então é importante as pessoas terem esclarecimento. Qual é a melhor conduta? Olha, se você, neste momento, você tem uma condição que está apresentando coriza, tosse seca, não está tendo falta de ar, não está tendo dor para respirar, não está tendo febre alta, está bem, sabe que você está doente, por exemplo, um resfriado ou gripe, fique em casa, não vá à emergência. O brasileiro tem um costume muito grande de ter uma gripe e uma emergência, não vá à emergência. É a forma mais importante de você ter esse conhecimento nesse momento. Talvez essa live... Eu acho que esse aqui é o conhecimento mais importante que a gente está discutindo agora, desse momento. Não vai à emergência. Você não vai ser inteligente se você for à emergência. Por quê? Porque se você estiver tendo um desses sintomas, coriza, um pouco de tosse, um pouco de secreção, e não tem um quadro grave, você deve ficar em casa e você deve escolher fazer uma auto-quarentena. É você ficar em casa durante 14 dias. Uma gripe em 5 dias, 7 dias, ela vai desaparecer, você vai ficar bem. Então, se você teve uma gripe comum, vai sumir. Então, fique em casa se hidratando, se precisar tomar um antitérmico, Tilenol ou dipirona, que é o paracetamol e dipirona, não tem problema usar esses dois remédios. Se hidrate, tome bastante vitamina C, frutas, se alimente adequadamente, tome o chazinho da vovó, o caldo de galinha, o caldinho, a sopa, faça tudo aquilo, cuide em casa, mas fique trancado em casa. Com 14 dias você vai estar curado, em geral. Se você tem sintomas, por exemplo, se você tem tosse, febre, você começa a ter falta de ar, tá difícil respirar, dor para respirar, são sinais de alerta. Aí é diferente. Tá ficando confuso, é o vovô ou a vovó que tá tossindo, tá com febre, tá ficando confuso, não sabe que dia é, não reconhece ninguém, tá ficando confuso. Esse tem que ir para o hospital. Isso é uma emergência, tá? Então esse deve ser levado para o hospital. Se o primeiro caso, que tem um quadro gripal leve, digamos assim, for para o hospital, qual é o risco dele? Alguém pode me perguntar, mas eu estava com a gripe, o médico disse para não ir para o hospital. Eu disse que não vá para o hospital mesmo. Se você não tem sintomas de gravidade, não vá. Por quê? Porque seja inteligente. Se você não tem coronavírus, se você for para o hospital, lá estará cheio de gente no pronto-socorro que provavelmente tem coronavírus. Se você não tinha, você vai ter coronavírus, que você vai pegar das pessoas do lado. Entendeu? Isso é muito importante. E se você já tinha coronavírus, mas você tem um quadro leve... para outras pessoas, né? Perfeito. Se você tinha, você vai lá, você vai passar para várias pessoas. E quando chegar lá o médico, se a gente tivesse no mundo ideal, colher esse material e dissesse, tem coronavírus positivo, qual é o seu tratamento? Vá para casa, fique 14 dias em quarentena. Se você tiver sintomas de gravidade, volte. Você entende? Não vai mudar a conduta, o tratamento é em casa, é dentro de casa. Então, qualquer pessoa aqui que tenha realmente tosse, rinorreia, que é a secreção do nariz, espirro, aquele quadro gripal leve, um resfriado leve, fique em casa, fique tranquila, assim, se monitore, meça a temperatura, se está tudo bem. Está tudo bem, isso vai passar. Faça tudo aquilo que a gente falou, chazinho, caldo, sopa, Tilenol, dipirona, hidratação, vitamina C, vai te ajudar bastante. Tá certo? Quem tem algum quadro de gravidade, vá para o hospital, que é importante. Se o hospital, o médico vai triar você. Se você realmente tem quadro leve, vai para casa. Se você tem um quadro moderado ou grave, vai ser internado em isolamento no hospital. Vai ter um quarto separado para você. E dependendo da gravidade, 5% dos casos vão precisar de... 20% dos casos de corona vão precisar de hospital, vai precisar internar. 80% vai ficar em casa. 20% pode precisar internar. 5% pode precisar de UTI. São esses que preocupam a saúde pública, porque leitos de UTI, leito de UTI é caríssimo, não tem muitos.
E isso que é o grande problema, é o gargalo que nós temos nesse momento no Brasil. Você ia perguntar alguma coisa, eu interrompi. É exatamente isso, porque o doutor João até fez várias perguntas, eu vou selecionar para a gente vai perguntar. Tá bom. E ele manda as observações dele com relação às outras doenças e os hospitais, né? Quanto a gente suporta essa saída do hospital? Quanto a gente suporta antes da falência da saúde pública, principalmente? Esse é um grande problema. A grande maioria da população não tem um plano de saúde, mesmo quem tem plano de saúde sabe que não existe UTI à disposição. Exatamente. Então esse é um grande problema, esse é um grande gargalo, né? É um grande gargalo. E as pessoas que estudam isso, que são as pessoas que tratam de saúde pública, junto com os intensivistas, com o governo, estão fazendo essa conta. E eles sabem, se a gente não fizer isolamento social e tiver muita gente ao mesmo tempo com coronavírus agora, a chance de ter muita gente com coronavírus grave e gente precisando de UTI vai ser muito grande. E a internação com coronavírus é uma internação prolongada. É uma pessoa que vai demorar com pneumonia no respirador durante pelo menos 2 semanas. A média são 2 semanas no respirador. Então você imagina que aquele leito de UTI vai ficar pelo menos 2 semanas ocupado com uma pessoa. Se você tem milhares de pessoas precisando, como é que você vai ter? Vai parecer a Itália. Então é importante fazer o distanciamento social, porque com o distanciamento social vai reduzir esse pico de incidência muito grande e as pessoas vão tendo a doença levemente, aos pouquinhos, e a gente vai dando tempo para os graves precisarem de UTI, e a gente vai ter leitos de UTI. Mas aqui em Salvador tem que dar boas notícias também, né? Aqui em Salvador, vocês sabem que o governo do estado, sabem o hospital espanhol que foi fechado, o hospital espanhol ele vai virar um hospital de campanha, um hospital de emergência, então a gente vai ter, acho que são 160 leitos a mais no hospital espanhol. Já foi aberto isso, já estão reformando o hospital para isso, para transformar no hospital de campanha. O Fazendão, que é o Bahia, o Clube do Bahia, também vai virar hospital de campanha. Vários hospitais da cidade estão sendo manejados para virar leitos de Covid. Então, o governo não está parado nesse sentido. Então, hoje a gente pode até elogiar o nosso governo nesse sentido, né, de que realmente ele está se movimentando. José, fala-se muito que o pico, não sei se é verdade, tá? O pico da doença vai acontecer agora em abril, aqui no Brasil. Existe uma previsão de quando isso termina? É coisa para o segundo semestre? É coisa para o primeiro semestre ainda? Existe alguma notícia boa com relação à pandemia? Ou tudo depende desse momento agora, dessa quarentena que a gente está vivendo? Tudo depende... Perfeito, a sua pergunta é excelente. Então, assim, depende desse momento agora. Essa semana, a próxima, são vitais para ver a epidemia, o que vai acontecer. Então, precisamos todos estar dentro de casa realmente, porque é nessa semana, até o final de abril, que vai acontecer o pico dessa epidemia aqui no Brasil, previsto, né, uma previsão de acontecer. Como é que a gente fala isso? Porque, na verdade, a gente está seguindo os modelos que aconteceram fora daqui. Na China foi dessa forma, na Itália foi desse jeito, na Coreia também existe um momento que chega e a gente já calcula, tanto tempo depois você vai ter o pico da doença e depois ele vai cair. Esse pico vai chegar agora, nessa semana que vem, né, até o final do mês. Depois ele entra num platô, fica o pico, ele fica alto, então significa que realmente chegou no pico, acabou. Não, fica algum tempo ainda lá em cima, entende? É uma curva, e ela fica lá em cima alto, muito nos casos, para depois começar a cair. Realmente a previsão de queda é só no segundo semestre. Então esse primeiro semestre se espera assim, muitos casos ainda, a gente tem que aguardar que surjam muitos casos, e cada dia mais apareçam muitos casos, né? E aí a gente vai começar a acompanhar pela televisão, assim, quando o número de casos parar de subir, a gente chegou no platô. Então, chega, sei lá, não sei quantos milhares de casos. Parou de subir, chegamos no platô. Ele vai ficar um tempo ainda, fica, para depois começar a cair. Isso, a queda é esperado no segundo semestre. Então vai demorar, né? Vai demorar bastante. Aí vem a pergunta do Dr. João Monteiro novamente. Existe uma previsão do término de quarentena ou a gente tem que aguardar o platô baixar? Na verdade, ninguém sabe direito. Assim, a nossa quarentena assim, é até o fim do mês, digamos assim. O nosso isolamento social, o termo correto é isolamento social, né? Quarentena é quando você tem a doença e você fica isolado em casa, tá bom? Só para definir melhor os termos. Mas o seu isolamento é até o fim do mês, que a gente está prevendo que o pico aconteça até lá. Mês de março ou mês de abril? Desculpa, mês de abril. Nós estamos em março, não é abril, gente. É abril, me perdoe, é abril.
Nós estamos no mês de março, é abril, perdão. Então, aguardem ainda, é abril, lá para o final de abril, segunda quinzena, final de abril é que você vai ter esse pico grande, vai subir, 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 subir. Segunda quinzena de abril é que você vai ter o pico, chegar no máximo. Fica um tempo, depois começa a cair. Então o raciocínio continua o mesmo, só lembrando que o mês de abril, tá certo? Se nós precisarmos manter ainda o distanciamento, o governo vai falar isso, as autoridades de saúde pública vão dizer, vai precisar manter mais um tempo. Eu acho que nós vamos precisar manter mais tempo do que isso, do que essas semanas que estão sendo ditas, infelizmente. Nós moramos num país subdesenvolvido, Brasil. As pessoas têm dificuldade de seguir as normas, como a gente vê, como eu vi hoje, né? Mas só você ver na rua, você vai ver algumas coisas erradas. Então, pela essa dificuldade de seguir as normas, as coisas não acontecem a contento, né? E nós não estamos testando muito, né? A Coreia do Norte, a Coreia do Sul testou muitos pacientes, fez o teste para saber se a pessoa tem um vírus ou não. E nós estamos testando muito pouco, porque o teste é muito caro. Quem está produzindo é a Fiocruz, está produzindo ainda em escala manual, são poucos testes por dia que eles produzem. Vai entrar a partir dessa semana numa escala mais industrial, vai triplicar a quantidade de testes feitos. O governo já falou que vai comprar mais 10 milhões de testes rápidos, então, mas isso ainda é pouco, né? Isso ainda, com 10 milhões vai ajudar bastante, claro. A Coreia testou para aproximadamente 350 mil, fez 350 mil testes, né? E parece que esse é um dos motivos de você conseguir ter uma epidemia melhor lá na Coreia do Sul. Então, a pergunta para o Dr. João Monteiro é que provavelmente vai ser prolongado esse tempo de isolamento social, mas vamos aguardar. Tem uma pessoa perguntando se pode comprar no mercado, e tem uma que é saúde saudável natural, perguntando quais são os sintomas do corona e como é feito o diagnóstico. Pronto, eu vou responder pela segunda, quais são os sintomas do corona. A maioria das pessoas pode não ter nada, ou seja, passar despercebido, ser assintomático, principalmente os jovens, as crianças, adolescentes, podem não ter nada, não sentir absolutamente nada. O sistema de defesa deles é tão bom que chegou neles e eles bloqueiam aquele processo, não sente nada. A grande maioria das pessoas, 80%, vai ter um pouco de secreção no nariz, tosse seca, não tem catarro, é tosse seca, um pouquinho de secreção no nariz, tosse e um pouquinho de espirro. Alguns outros podem ter um pouquinho de febre, ter um pouquinho de dor para respirar. Os mais graves vão ter um quadro de pneumonia mesmo, que podem precisar internar. Então, quadro de dor para respirar, febrão, tosse com expectoração, vai precisar ser internado. E os mais graves de todos vão ter um quadro de SARS, né? Que é a síndrome respiratória aguda, uma síndrome da angústia respiratória aguda que não consegue respirar sem aparelho. O pulmão perde completamente sua função, precisa do respirador mecânico para a pessoa se manter viva. Então, vai variar desde uma pessoa que não sente nada, quadros leves, moderados, graves, é o crítico que precisa de UTI, de um respirador mecânico para poder sobreviver. Esse é o quadro clínico. Agora, você me pergunte você me refaça, por gentileza, Dani, a primeira pergunta que eu esqueci. É Cláudio, ele está perguntando se ele pode ir no mercado amanhã. Olha, Cláudio, deixa eu te falar. Essa pergunta é importante, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Não, Cláudio, você falou do mercado, já que você vai responder, responde duas. Porque você falou que lá na Europa as pessoas estão entrando em mercados, uma pessoa de cada vez. Aí a outra pessoa perguntou assim, mas as pessoas do lado de fora, como é que ficam essas pessoas? Elas ficam afastadas umas das outras, entendeu? Aquela fila educada, que aqui na Bahia a gente precisa aprender a fazer. Fica 2 metros tem uma outra pessoa, 2 metros tem outra, em ordem, fila, e ninguém vai fazer aquele tumulto na frente do supermercado. Na Europa é assim. Países mais educados, inclusive a Itália está fazendo isso agora, né? Espanha está fazendo isso agora. E se você precisa no mercado, se você é uma pessoa jovem, é melhor mandar o jovem. Não mande sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, sua tia. Não mande. Vá um jovem, né? Faça aquilo que as pessoas estão fazendo no condomínio. Não sei se vocês já viram. Bota uma máscara e vai, né? Isso, também pode fazer, mas se lavar a mão, etc. Chega lá, usa uma máscara, faz as compras e volte logo. Não fique passeando, demorando muito tempo. Leva as compras escritas para você saber com prática logo, para não ficar, ai meu Deus, o que é que eu preciso? Para não demorar muito lá dentro. Faz as compras e vai embora. Mas manda um jovem fazer a compra, é mais tranquilo esse jovem também, né? Então é mais tranquilo que se ele pegar, ele não vai ter problema, tá certo?
Não é para ficar em pânico, é só para a gente entender como é que o processo acontece, tá certo? Você ia falar alguma coisa mais que eu me perdi. Não Não, precisa de luva não, gente. Luva não, não, não. Pode usar luva, eu vi aqui, máscara e luva? Não. Só a máscara é suficiente. Leve seu álcool gel na bolsa. O mercado provavelmente vai ter um álcool gel para você colocar lá e lavar a sua mão. Não precisa levar luva não, tá certo? A luva, você vai ficar tocando em um lugar, tocando em aquela luva vai parecer igual a sua mão mesmo, né? Você vai tocar num objeto, toca no outro objeto, vai ficar transmitindo do objeto para outro. Não precisa de luva não, tá? Pois não. Então, doutora M. Júlia, portador de lúpus versus corona, qual a gravidade? Veja, boa pergunta, doutora Júlia. É porque eu sou reumatologista e o reumatologista cuida dessa doença chamada lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune, é uma doença que faz o corpo produzir anticorpos contra ela mesma. Então faz anticorpo contra o coração, contra a pele, contra articulações, etc. Olha só, é uma doença que a imunidade está reduzida no paciente com lúpus. A lógica, a fisiopatologia da doença é essa. Como a gente pensa a doença? A imunidade dela é diminuída. A pessoa que tem lúpus toma remédios imunossupressores que devem diminuir a imunidade dela também, tá certo? Então é esperado que essa pessoa possa ter mais doença, mais Covid. Mas os estudos da China não mostraram isso. Mas a gente não está vendo uma incidência maior em pacientes com lúpus de Covid. Isso é bom. Eu tenho uma certa desconfiança que eu acho que é a cloroquina. Lembra da hidroxicloroquina, que se fala tanto nos jornais? Todo paciente com lúpus toma hidroxicloroquina. Então, talvez exista realmente um fator inibitório para a replicação viral no paciente com lúpus. Talvez. Não é estudo, isso aqui é o que eu estou achando, é uma hipótese clínica diagnóstica para isso, tá bom? Mas acho que é isso. Mas os pacientes com lúpus não estão tendo mais doença do que a população normal, não, tá bom? A população que não tem lúpus. Vou fazer duas perguntas, você vai rir, né? Primeira não, delas, assim, como manter a lucidez e não enlouquecer com a zorra da quarentena? Mas eu tenho algumas dicas. Não, sim, porque a gente sabe que isso é complicado. Porque aumenta a ansiedade, a gente quer comer mais, no geral, isso acontece. É verdade. Eu quero me entregar aos açúcares da vida. Eu sei. Eu sei. Olha, a gente dá algumas ideias, são muitas, né? Lembre, gente, que a gente está passando por essa situação, é a primeira, é inédita no mundo, né? A gente nunca passou antes, essa geração atual, nunca passou por um processo desse. As mídias sociais, a internet, eu acho que ela contribui muito. A televisão em tempo real, assim, dizendo tudo que está acontecendo, faz com que você esteja bem informado. Já existiram epidemias no passado. Existe, por exemplo, a mais famosa de todas é a gripe espanhola de 1918, né, que não começou na Espanha, mas chama de gripe espanhola. Ela matou 50 milhões de pessoas naquela época, em 1918. Então foi uma epidemia gigantesca, enorme, foi um horror. Então já existiu isso antes, mas esse estado atual de que a gente consegue ver tudo que está acontecendo, a gente nunca passou. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, pensar. Então existem algumas maneiras de você conseguir passar por esse momento mais tranquilo. Uma delas, eu acho que assim, quem é mais ansioso, mais preocupado, eu sugiro não ver as notícias todo momento, não. Porque assim, você assiste, por exemplo, TV a cabo, que eu tenho em casa. Eu assisto TV a cabo de manhã, se eu assistir um pouquinho depois, está a mesma notícia, ou pior. Se eu assistir de tarde, a mesma notícia gravada de mais 3. Se eu assistir de noite, tem tudo. Assista à noite só, assim, não antes de dormir, pra você dormir tranquilo. Assista umas 7 horas o jornal, sei lá. Aí você se atualiza de tudo, tá bom, tá certo? Eu acho que tá bom. Quem é muito preocupado, não veja tanto. Se você passar o dia inteiro vendo as notícias na TV a cabo, eu acho que você acaba entrando realmente em parafuso, em pânico, porque ali parece que realmente nós estamos em guerra. E eles usam esse adjetivo, guerra o tempo inteiro. É para deixar você realmente o tempo inteiro assistindo aquilo lá e tenso. Então, foge um pouquinho disso, diminua um pouquinho. Não morre não se você ficar sem ver a notícia. Eu faço isso, eu vejo a notícia só mais no final do dia e tá tranquilo. Não, tá? Se você for parar para ver o Globo News, você não sai, você pode... Morreu. E eles têm uma... sabendo. Perfeito. E outra coisa, e eles usam muito marketing mesmo, porque assim, eles conseguem te aprisionar na televisão, né? Se você começar a assistir, se tiver tempo, você não sai mais de frente da televisão, porque eles conseguem te prender a atenção de uma forma que é impossível você sair. Então, não assista tanto as redes sociais, não assista tanto TVs a cabos ou TV. As redes sociais, vá com calma, vá com cuidado também, porque elas contaminam, elas criam uma onda muito grande também, a mesma coisa. E minha preocupação com relação às redes sociais é fake news, porque tem se espalhado muita informação falsa.
todo dia eu recebo umas 10 fake news. Só o começo da notícia eu já sei que é fake news. Assim, todas, em geral, são fake news. Então, olha, vá para os sites assim, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde. Veja nesses sites que aí você vai estar bem informado. Essas notícias que correm na internet, a maioria é falsa. Pense assim, deve ser falso. A primeira coisa que você deve pensar é o seguinte, deve ser falso. Aí depois, se for verdadeiro, aquilo é verdadeiro. Mas em geral é falso. Se você começar a ter essa ideia, você vai se dar melhor. Outras formas da gente passar por essa epidemia de uma forma melhor. Por exemplo, livros, olha aqui atrás, ó. Companheiros inseparáveis, livros, não precisa ser livros técnicos, né? Você pode pegar livros daqueles... Se você está trabalhando em casa, home office, pronto, você tem um trabalho para fazer em casa. Né? Você usa aquele horário para trabalhar. Se você não está trabalhando, quem gosta de ler, livros. Quem não gosta de ler, também começa a ler um pouquinho. Pode começar a ler gibi, romances, livros mais tranquilos. Depois pega aqueles livros que você diz, eu preciso ler esse livro. Compra alguns que você tem vontade de ler, de estudar, compra algumas coisas para começar a ler. Outra coisa, fazer alguns cursos online, eu acho que é bem interessante. Eu adoro curso presencial, mas agora não dá. Então, tem gente que quer fazer um curso, sei lá, de inglês, faz um curso online. Quero fazer um curso de didática, de marketing, de vários, não sei dizer, de advogados, os cursos todos de direito X, né? Você pode, direito vários. Você pode fazer um desses cursos, quero fazer uma atualização nisso. E olha que essa semana eu fui ver um curso, alguns deles estão 50% de desconto agora, eles estão dando desconto. Então, aproveite o momento também. Então, você pode fazer um curso online. Então, são formas de você se você se distrair externamente. Agora, existem algumas medidas para você fazer também que pode te ajudar muito a ter esse controle da ansiedade. Que medidas são essas? Dormir melhor, ter um horário para dormir, um horário para acordar, não vai ficar de madrugada vendo notícias, assistindo tudo, não. Tem um horário para dormir, um horário para acordar, diminua um pouquinho o excesso de informações, use um pouquinho de chás de camomila, chás claros, chá de camomila, chá verdaceira, eles são um pouquinho sedativos, eles conseguem diminuir um pouquinho essa sua ansiedade. Outra é você aprender a meditação. Meditação é algo importante, você pode aprender online, por exemplo, né? Você pode procurar um curso de meditação online. Meditação ajuda muito a reduzir essa ansiedade. Para que serve meditação? Eu medito. Para que serve meditação? Nós temos uma pesquisa que mostra que nós pensamos por dia, mais ou menos, alguém teve coragem de contar, nós pensamos 50 mil a 60 mil vezes por dia. Pensamentos diferentes por dia. Imagine, 50 a 60 mil bobagens por dia. Porque não dá para pensar 50 mil coisas de coisas importantes, é impossível. Pensamos de besteira. Ah, o tempo tá ruim. Ah, vão falar mal de mim. Ah, o quadro tá torto. 50 mil. Alguém mediu isso. Eu tenho medo daquilo. Isso, né? Mas a gente pensa muita bobagem. O cérebro da gente não para de pensar. 50 mil. Quando a gente aprende a meditar, a fazer meditação, o que acontece? Você reduz esses 60 mil para 40 mil pensamentos. Ou seja, você se livra de 20 mil pensamentos bobos da sua vida, entende? Então é você reduzir coisas que te dão ansiedade, que te dão pânico, que te deixam muito ruim, muito mal, entende? Então meditação, aprender a meditar é algo bastante interessante para as pessoas que estão em casa. Tem várias outras atividades que são possíveis fazer. Você está com a família, eu já vi várias pessoas fazendo, contar história para crianças, ler, pegar seus álbuns antigos e começar a mostrar para as crianças da casa, para seus filhos, para seus parentes, mostrar como você era pequeno. Para o seguinte, quando a criança terminar essa epidemia, quando a criança lembrar dessa epidemia, ela lembrar não de um momento ruim, de um momento difícil, mas ela lembrar de um momento bom, em que ela estava junto do pai, junto da mãe, do tio, de alguém, e ela passou por um momento bom, um momento feliz. Então, há muitas coisas a serem feitas, há muito. Eu mesmo já tenho uma lista enorme de coisas para fazer, não sei nem se eu vou ter tempo de fazer quando eu estou em casa. Então, é só você procurar. Quem gosta de cozinhar, fazer algumas coisas, mas quem gosta de cozinhar, pensar agora em fazer comidas saudáveis, né? Então, se você for fazer só bolo, brigadeiro, sei lá, você lembra aí as coisas, pudim, fazer essas coisas mais complicadas, muito ricas em açúcar, em caloria, você vai sair gordo da epidemia, obviamente, você não está fazendo exercício físico, está em casa comendo, então você começa a pegar na internet algumas receitas de coisas mais saudáveis, então você começa a ter uma alimentação melhor. Existem cursos de gastronomia funcional para você fazer, quem gosta de cozinhar, faz curso. E online, inclusive, né? Isso, mas você pode entrar nesse curso online e você aprende a fazer uma comida mais saudável. Entre em sites de comida saudável, entre em sites de saúde, tá certo? Para você sair dessa epidemia
de uma forma até um pouco melhor de algumas coisas, né? Ela é um aprendizado, não tenho dúvida nenhuma de algumas coisas. Ela vai ser um aprendizado, essa epidemia pra gente, tá? Eu tenho encarado dessa maneira. Inclusive, até o doutor João perguntou, estava falando, comentou aqui, né, que Pois não não. sabe como é que os profissionais vão aguentar esse período todo em quarentena. Por quê? Porque os prazos jurídicos estão suspensos e muitos profissionais não estão atuando, né? Logicamente, algumas empresas e, sobretudo, uma parte dos advogados não estão faturando. Eu acho que é um momento da gente se reinventar. Todos nós, José, todos nós, é um momento da gente se reinventar, inclusive de procurar, através de implementar serviços online no nosso dia a dia, que a gente tem condição de fazer. Eu acho. Implementando serviços online que a gente tenha condição de também de faturar, de fazer consultas online, de resolver questões que não dependa de prazo de justiça, por exemplo. Eu sei que depois da pandemia vai ter muita oportunidade para advogado, não tenho dúvida nenhuma, porque a quantidade de divórcio, quantos casais vivendo juntos, 24 horas não é brincadeira, a Talvez. gente está dando risada, o negócio é sério. Eu acho. Eu recebi Tem uma a mensagem própria esses dias disso. segurança do trabalho. Alguém perguntou aqui como lidar com um profissional de saúde, por exemplo, já que alguns está começando a faltar EPI, que são os equipamentos de segurança. Então, assim, vai ter muita... a própria situação vai ter muita repercussão na área trabalhista, Posterior, na área vai. do consumidor. Então, assim, posteriormente vai ter muita questão para se resolver judicialmente. Mas, por hora, eu creio que assim, os problemas existem, estão aí, e a gente vai ter que encontrar uma maneira de resolver. A vida sempre tem uma maneira. Essa semana a gente teve a primeira sessão do Senado online. Online, Isso exatamente. nunca Nunca aconteceu, na história. Perfeito. Então, Olha, eu tô fazendo live pela primeira vez na minha vida com você. Não é? pois Mas eu concordo plenamente com você, Dani. E você já deu a resposta, na verdade, na sua pergunta. Porque você já falou, nós temos que nos reinventar. E essa brincadeira da live que eu falei é uma reinvenção minha mesmo, porque eu nunca tinha feito antes. E para mim, estou fazendo aqui, eu acho que tá sendo e não adequado. doeu, Mas, né? Tá não, muito nada. bem, né? Tá Mas muito agradeço. legal. Não, mas olha outra reinvenção minha. Eu fiz um vídeo e vou lançar assim que eu terminar aqui, eu vou mandar para minha assessoria para mandar para meus pacientes, falando que eu vou. O CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, autorizou a telemedicina semana passada, acho que foi quinta ou sexta. Então os médicos estão autorizados a fazer consulta em casa, entende? Eu vou fazer telemedicina. O vídeo é para dizer isso. Olha, pacientes, o advogado pode mandar isso para os clientes, né? Nós Sim. estamos fazendo o telejurídico, não sei, né? Teleadvocacia em casa. Na verdade, né? é atendimento online mesmo. A gente pode utilizar os instrumentos de teleconferência, que a gente tem diversos hoje em dia, inclusive gratuitos, para fazer esse atendimento online, de fazer acompanhamento do nosso cliente e de resolver problemas, de mediar problemas online. Perfeito. É a forma de vocês continuarem faturando, porque vão continuar faturando. As pessoas, de fato, vão precisar de mediadores agora para resolverem questões comuns, independente de prazo judicial ou não. Exatamente, porque, por exemplo, se uma pessoa, como você bem falou, está no hospital, ela foi, sei lá, teve alguma coisa, algum acontecimento jurídico, sei lá, faltou um EPI, um funcionário do hospital, ele vai... Tem alguma coisa jurídica nessa questão, ela vai começar aquela coisa com a advogada agora, não vai esperar terminar a crise, né? Ela já vai procurar alguém nesse momento, né? Pode ser que o sistema jurídico não esteja... Imagine um problema que o plano de saúde se recusa a digamos assim, atender, a liberar, né? Um determinado atendimento a um paciente grave. Perfeito. A gente vai ter que dar um jeito de resolver. O advogado vai ter que entrar e vai ter que dar um jeito de resolver isso. Perfeito. E eu acho exatamente. Eu acho que a justiça também ela vai se reinventar. Ela é um tribunal de justiça, ele deve se reinventar também com alguma coisa online também, provavelmente, né? Então, eu acho que assim, é se reinventar mesmo, pensar, não parar, ir atrás das coisas e fazer. E eu acho que mostrar que você está fazendo isso para as pessoas, né? Cláudio está aqui perguntando loucamente se é proibido chupar picolé, chupar gelo. Qual a relação do picolé e gelo com corona?
Olha, não tem relação nenhuma, assim, cientificamente comprovada. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que tem algumas pessoas que são sensíveis, né? Isso não é muito estudado pela medicina convencional, mas a medicina chinesa estuda muito isso. Tem pessoas que são sensíveis ao frio. Então, eu sou uma pessoa dessa, eu sou médico, a medicina convencional diz que não tem nada, não tem problema nenhum, mas se eu chupo um picolé no inverno, ou quando eu tomo, eu fico com dor de garganta, entende? Então, acho que assim, tenham cuidado. Aqueles que fazem dor de garganta, sentem mal depois de chupar gelo, chupar frio, etc., eu acho que é importante você não fazer. Aqueles outros que não tem nada, tá com calor, hoje tá um dia nublado, mais friozinho. Mas no dia do verão, que tiver um pouquinho melhor, você chupar, não vejo problema nenhum nisso, né? Só ter o cuidado da asepsia, de você comprar no lugar adequado, limpar, ver as condições que você está comprando, tá bom? Ok. Um beijo, Olha, Olivia. E perguntaram eu, aqui novamente, eu sei que você já respondeu, se animais domésticos transmitem o corona, e você já respondeu que não. não. Podem ficar Domésticos tranquilos. normais, né? Gato, cão, tartaruga, passarinho. Esses não transmitem, não, tá bom? O meu, inclusive, está aqui dormindo do meu lado, sem vergonha. Legal. Alguém está perguntando aqui que em temperatura esse vírus pode morrer, né? Ora, em geral, todos os vírus em alta temperatura eles morrem. Então, por isso que se ferve para matar os vírus, ferve a água, por isso que os instrumentais cirúrgicos todos são fervidos ou colocados em alta temperatura, porque mata todo o micro-organismo. Ele morre também em alta temperatura. Mas essa temperaturazinha nossa aqui, de 20 e poucos graus, ela não é suficiente para matar, não. É temperatura alta mesmo, tá? Verdade. Josélio, só para a gente finalizar, Pois fala não. um pouco sobre os cuidados que a gente deve ter em quarentena, porque a gente falou sobre fora da quarentena, mas em quarentena. Cuidados, porque a gente está com as famílias também, Isso, é um assim. perto do Então, outro. perfeito. Então, se E você aqui está. tem uma pergunta: pacientes autoimunes sem uso de imunossupressores têm risco? Sei Né, que a infecção pode ativar a autoimunidade. olha, isso, a doença, o coronavírus, é uma novidade para todos no mundo. Então, assim, aqui no Brasil a gente vai ter a oportunidade, primeiro, de testar essa doença no hemisfério sul, né? Porque ela só teve, principalmente no hemisfério norte, China, Coreia, né, Estados Unidos, Itália, tudo do hemisfério norte, que era inverno, a gente estava no verão aqui. Então ela vai descer agora, está descendo agora para o hemisfério quente. Vamos ver o que acontece ela no hemisfério quente. A gente não tem certeza se realmente ela vai proliferar demais igual aos outros países. Vamos ver, estamos vendo. Tô explicando aqui o pessoal que a gente caiu, né? Então estamos Isso. voltando. Então eu vou pedir que você continue a explicação antes da A, a, gente ir finalizando. encerrar, né? Pronto, então assim, você estava perguntando sobre quarentena em casa. Então são os cuidados Isso. importantes. Por exemplo, se você precisou ir para a rua resolver, então no seu prédio, por exemplo, se você mora em prédio, use Moro o aqui seu, tem muitos idosos. muitos idosos. Então, assim, você usa o elevador sozinha. Então, você só vai descer ou subir no elevador com as pessoas que moram com você. Se o elevador tem outra pessoa, aguarde. Se você mora abaixo, vá de escada. Suba ou desça de escada. Se tem outras pessoas, não vá. Você não sabe se aquela pessoa tem corona ou não. Então, são medidas básicas. O elevador, apertar o botão, tente apertar com algum lencinho, depois você joga fora. Não pegue nas coisas, tá certo? Você não vai ficar andando o tempo inteiro lavando sua mão com álcool. Então, usa esses métodos alternativos. Bota no bolso um lencinho, aperta, joga fora, entende? Então, chegou em casa, se você puder, deixa o sapato fora da casa, da porta, na soleira, entre, tire sua roupa quando você vem da rua, entende? Tem sua roupa, já coloca na máquina de lavar ou na cesta para lavar logo aquela roupa. Vá lavar sua mão, depois você toma um banho, para você pelo menos se tirar o que possa existir de algum vírus em você. Chegou em casa, tá com o povo em casa, todo mundo tá bem, não tem sintoma nenhum, é aquele convívio próprio, né? Aquele convívio. Se você é uma pessoa que sai todo dia e volta, tente diminuir o contato com seus familiares. Se você sai e vem todo dia da rua. Se eles estão dentro de casa o tempo inteiro, não tem porquê, né? Dá para fazer o convívio tranquilo. Se todos estão sem sintomas, todo mundo convive tranquilamente. Se tem um com sintoma, isolamento para essa pessoa. Aí precisa num quarto. Os sintomas que eu digo, está com tosse seca, com catarro, com uma secreçãozinha nasal, deixa a pessoa no isolamento no quarto. Talheres, prato, toalha, sabonete, tudo específico para aquela pessoa. Evite o contato com ela por um tempo. Ela vai ficar em isolamento, em quarentena, essa pessoa. Tem que ficar. Se o restante está bem, não precisa. Convive entre eles na sala, no quarto. Então, e tentar viver a vida dentro de casa, né?
ter mais contato com a família, fazer os cursos online, ler mais, fazer uma atividade que você gosta mais, descobrir seus hobbies, né? Arrume a casa também um pouquinho, né, gente? Tu pega o seu guarda-roupa que tá lá, que você não arruma há muito tempo, arrume. Faça algumas coisas que fazem de organização, para deixar o cérebro da gente gosta de ordem, né? É um segredinho isso. O cérebro de todas as pessoas gosta de ordem. Mesmo que você é uma pessoa que tem um pouquinho de preguiça, não gosta de organizar. Tem uma empregada que faz. Não, tente você organizar um pouco suas coisas, para você saber onde está. O cérebro gosta disso, ele gosta de rotina, ele é fascinado por rotina. Então, se você coloca um pouco de rotina na sua vida, ele vai gostar. E aquele tédio que você estava sentindo já começa a ir embora. Eu não falei, mas existe também, por exemplo, no Netflix, várias séries muito interessantes que você pode também assistir. Aquilo ali realmente passa o tempo que você nem vê, se você começar a assistir uma dessas séries. Eu sugeriria uma delas, 24 Horas. É uma série que eu assisti há muitos anos e que 24 horas é uma coisa impressionante. Assim, você assiste, você não consegue parar. A ação, você não consegue parar de assistir. Então, para aquele que está entediado, 24 horas, assista no Netflix. Acho que seria isso. Acho que você quer que eu dê uma última mensagem final? Eu quero. Por favor, tem até pessoas aqui perguntando quais são os sintomas de novo do corona. Eu falo. Os sintomas são o seguinte: a maioria das pessoas não vai ter nada. Vai ser uma pessoa que não tem nada do seu lado. Uma criança, um adolescente, um adulto jovem não vai ter absolutamente nada. Por isso que quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê corona, digamos assim. Então você não sabe que os jovens podem não ter nada, nenhuma coresinha não pode ter nada, a grande parte deles não tem nada. Uma parte pode ter uma corizazinha, tosse seca, tá? Pode ter uma febrícula, uma febrinha baixa, pode ter um pouquinho, um quadro parecendo um gripe, resfriado, tá certo? Pode ter um pouquinho de dor de cabeça, dor no corpo, fadiga, muito cansaço no corpo, pode ter. Então, esse é o quadro leve. Quando você tem um quadro moderado para grave, por exemplo, começa a ter falta de ar, dor para respirar, começa a ter tosse com expectoração, febrão, tem que ir para o hospital. O hospital vai internar ou para dar remédio, antibiótico, para ver o que é isso, se pode ser Covid ou não. E aqueles muito, muito graves vão para a UTI, porque para de funcionar o pulmão. Então, a sintomatologia varia do assintomático, ou seja, que não tem sintomas, a um quadro leve, a um quadro moderado grave, ao crítico, que precisa de UTI. Então, ele varia, um espectro da doença, tá bom? Alguma pergunta a mais? Acho que não, Josélio, quero lhe agradecer de coração por você ter aceitado vir falar aqui com a gente hoje, agora de tarde, você ter interrompido um pouco da sua quarentena para conversar com a gente. Não, e eu quero deixar as portas abertas para que você volte sempre que desejar e que precisar, que a gente convidar. Dani, eu queria... Estou vendo aqui, tem várias pessoas aqui que são seguidoras suas. Não consigo. Dani, excelente médico. Obrigado, gente, obrigado. Obrigado. E eu que não sei fazer divulgação, não, viu? Não sei como é que eles viram isso, né? Olha, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a você, Dani, por lembrar de mim, né? Pela amizade de muitos anos, né? Desde a infância. Obrigado por lembrar de mim. Foi um prazer muito grande olhar para você, estar virtualmente perto de você. Foi uma gentileza. A gente gosta muito, a nossa família se gosta muito, né? Desde sempre, né? Sempre. As nossas famílias sempre se gostaram muito e continuamos isso agora entre nós, né? Minha irmã, eu, você e seu irmão. Então eu queria agradecer muito essa oportunidade, para mim é uma alegria. Eu sou professor da universidade gosta de dar aula, de falar. Então eu gosto disso, para mim é muito bom. E não só falar por falar, mas falar dando informação, que eu acho que é o mais importante. Eu gostaria de agradecer muito. Minha mensagem final é o seguinte: fiquem em casa nesse momento. Precisa ficar em casa, porque nós todos estamos em isolamento social. Fiquem, para que esse pico de epidemia reduza e a gente passe por isso de forma mais tranquila. Muito obrigado, um abraço a todos que estiveram presentes aqui nessa live. Muito obrigado. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Josélio, mais uma vez. E a gente vai conversando, a gente vai fazer mais lives essa semana, a gente vai conversando e vai trocando ideias sobre temas e sobre questões importantes que vocês querem ter aqui com a gente. Quem não assistiu a live, gente, vai ficar disponível por 24 horas. Eu recomendo fortemente que todos assistam. E eu vou tentar baixar essa live para disponibilizar para o pessoal que lá no YouTube. Aí você manda para mim, por favor, para eu colocar na minha rede social. Sim. Mando sim. Eu vou tentar baixar a live para disponibilizar para o pessoal lá no YouTube, porque eu acho que a informação que você trouxe foi extremamente relevante.
Principalmente com relação a parte de prevenção, que é o que a gente está precisando ouvir, tanto para o pessoal que está na situação de risco, porque está na linha de frente, como para o pessoal que está em quarentena. Então, aqui só informação de qualidade. Aí. E costumo dizer, né? Nossa principal arma nesse momento de pandemia é informação. Então, Com certeza. vamos socializar essa informação. Gente, muito obrigada. Obrigada, Josélio. E vamos conversando mais adiante. Abraço. Tchau para vocês.